É isso, minha gente. Vamos seguir aqui a nossa jornada que tá maravilhosa, muito gostosa, muito leve. E nesse módulo, eu gostaria de falar com você sobre os problemas no processo de vendas. Gente, existem alguns problemas no processo, porque na teoria tudo funciona. É importante saber como lidar com cada problema. Então, o que eu quero falar com você aqui? Ivan, vamos pontuar os problemas aí e vamos embora discorrer sobre eles, que eu quero aprender quais são os principais problemas no processo de venda e eu quero trocar essa ideia com você aqui. O problema campeão é a falta de padronização. Cara, isso é muito forte. Muito forte. Porque você já reparou em alguns restaurantes que você vai em que existe um procedimento no fechamento? E aquilo ali precisa ser padronizado? Vou fazer uma propaganda aqui. Tem loja que você vai, assim, obrigada por escolher fulano, não vou falar o nome, que tu vai lá no fechamento. Você chega em alguns lugares que já tem ali um padrão de fechamento, seja na parte física ou online. Quando não se há um padrão de atendimento, você fica escravo daquele teu vendedor top. E o dia que ele sai da tua empresa, o negócio praticamente afunda. Então, um padrão que você estabelece dentro do teu negócio, um padrão de atendimento, quando o meu cliente chegar aqui, ele tem que ser atendido dessa forma, tem que ser abordado dessa forma, a mensagem no WhatsApp tem que ser feita dessa forma. O que é isso? Você está desenhando um padrão. Porque lembra, nos vídeos anteriores aí, nós falamos sobre leads. Então, quando essa pessoa chega, quando esse perfil chega, você atende ele daquela forma, porque é assim que você estabeleceu aquele nível de padrão. Porque lugar que não tem padrão vira uma grita do outro lado, uma bagunça. Cada um faz o que quer, cada um responde da forma que quer. Tem gente abreviando palavras no WhatsApp, tem gente colocando... Gente, olha, é uma treva. Tem gente... E os empresários vão enlouquecendo. Por que está enlouquecendo? Porque não tem padrão. E casa que não tem padrão, todo mundo manda. E normalmente manda o mais brabo. Então, para você, se você quer, primeiramente, resolver um problema na tua venda, repare o padrão. Como que você atende essa ligação? Como que você cumprimenta o cliente por telefone? Como que você escreve? Como que você padronizou o e-mail? Como que ele é recebido aqui no ao vivo? Tudo isso é identificação de padrão e modelagem de padrão de atendimento. Então isso é extremamente importante porque isso é um problema sem fim nas empresas, é um caos assim. E a baixa taxa de conversão, né? Porque quando você não tem padrão, automaticamente isso vai implicar em outro ponto. Entrou 100 leads, eu vendi, fechei uma venda. Taxa de conversão assim, quase para morrer. E que você... Aí tu vai falar assim, Ivan, eu nem sabia que tinha... eu nem sabia que havia essa métrica. Porque quando você não tem uma linha, quando você não tem um controle sobre a taxa de conversão, você não consegue saber quantos leads chegam e quanto cada vendedor ele consegue converter em venda. Por exemplo, se você atraiu ali 100 clientes, cara, atrair 100 leads, top. Pô, vendi 5, tá com uma taxa de conversão de 5%. Opa, gente, o que tá acontecendo? Pera aí. Eu preciso dar uma olhada nesse padrão aqui, cara. E agora deu ruim. Porque eu estou fazendo investimento muito alto de tráfego pago, estou gerando conteúdo orgânico, estou trabalhando no Google, trabalhando as plataformas, os clientes estão chegando. E no final, o que eu estou fechando em venda não paga nem o custo que eu tive para poder atrair esse cliente. Então, se eu tenho uma taxa de conversão muito baixa, automaticamente eu estou rasgando o quê? Eu estou rasgando dinheiro. Então, se você não tem uma métrica para poder assim, cara, quantos clientes nós conseguimos atrair? E quantos que a gente consegue colocar para dentro? Essa taxa de conversão, meu amigo, minha amiga, você deveria morar em cima desse número. Porque se essa taxa de conversão é baixa, automaticamente o que não vai ser batida na minha empresa? Meta. Se eu tenho um alto índice de atração e eu tenho uma baixa conversão, a minha meta não vai ser batida automaticamente. Então, gente, já vai parando aí, já começa a fazer a revisão, o dever de casa para você. Quantos leads
eu atraio? Ou quantas indicações eu recebo? Quantos negócios eu fecho? Então, a taxa de conversão é conta de criança. Quantas pessoas chegaram até mim e quantos negócios eu fechei? Dentro disso, eu tenho uma taxa de conversão. Se essa taxa de conversão estiver muito baixa, você precisa rever aí automaticamente os processos internos. Vendi. A taxa de conversão foi baixa. E aí, o que eu faço? Jogo esse lead fora? Não. Ou começar a fazer um remarketing. Porque tem ouro em pó ali dentro. Se o cara chegou até mim, não foi à toa. Eu preciso virar esse jogo. Então, no remarketing, você consegue dar mais uma atacada, dar mais um tiro, pum! Para você conseguir fazer a última garimpada e jogar isso para cá, para dentro. Só que tem uma coisa que pode tocar muito. Dependendo da tua taxa de conversão pode estar baixa, porque falta o quê? Falta o quê? Falta o quê? Não falta lead. Falta conhecimento. Essa baixa falta ali, né? Esse baixo conhecimento, talvez atrapalha muita gente. Porque se você tem baixo conhecimento, automaticamente você vai vender menos, cara. Você vai vender pouco. Porque essa falta de conhecimento vai tocar diretamente na venda. O lead chegou, o cliente está na tua frente, você tem a oportunidade de fazer aquele golaço, mas por faltar conhecimento, a minha baixa de conversão, ela também, essa baixa conversão, né? Esse baixo fechamento pode estar sendo ocasionado também na tua empresa por falta de conhecimento. E para poder fechar aqui, a ausência de credibilidade. Porque às vezes você tem um lead que ele chega, mas quando ele vai puxar ali no Google, quando ele vai analisar a tua empresa por completo, você não conseguiu transmitir para ele a credibilidade necessária para poder fechar aquele negócio. E isso pesa muito para quem presta serviço, cara. Quando você vai se posicionando, quando você vai construindo um nome no mercado, você começa a construir sua credibilidade. A credibilidade é tudo que você tem, porque se você pode rodar tráfego, pode atrair todo mundo. Se no final a reputação da sua empresa ela está manchada no mercado, com 2 cliques no Google o cliente vai identificar quem você é e ele não vai fechar. Tem gente, algumas pessoas, o Google Meu Negócio virou inimigo delas. Porque o cliente, que ele domina um pouco mais a internet, ele entra lá, legal, gostei do teu perfil do Instagram. Olhou ali nas redes sociais, tá. Vou jogar no Google. Tem gente que o Reclame Aqui derruba o negócio dela, junto com o Google Meu Negócio. Então, assim, uma dica para você não faça do Reclame Aqui um inimigo do teu negócio. Faça do Reclame Aqui um aliado do teu negócio. Porque problemas todo mundo tem. Principalmente quando você escala. Quando você cresce muito o teu negócio, cara, é normal. A empresa perfeita ela não existe. Mas o real do Reclame Aqui não é como você resolve os problemas. Então, se você tem uma boa página, se você tem o seu Reclame Aqui lá verificado, você tem uma página, aquilo ali, poxa, tem 1000 reclamações lá dentro, todo mundo está respondido. A tua página está verificada, já passa credibilidade. Então, os problemas que acontecem ali, todos eles são resolvidos. Ou seja, cara, eu estou diante de uma empresa séria. Por quê? Chega ali dentro do Reclame Aqui, o problema que o cliente teve, por algum acaso, ele é respondido. E assim, quando você tem um bom atendimento, você tem um bom pós-venda, você resolve o problema em casa. O cliente não precisa ir lá para o Reclame Aqui. Mas, cá entre nós, uma empresa que está ali com mais de 50 mil clientes, você pode ter ali operacionalmente algum tipo de gargalo. Principalmente quem trabalha na parte financeira, trabalha lidando com grana, com empréstimos, enfim, as fintechs. Então, você escala muito. Então, os problemas, de fato, eles existem. Então, o cliente, às vezes, por se sentir... Se o atendimento demorar, se tiver algum tipo de problema, ele vai voando lá para o Reclame Aqui. E aí, no Reclame Aqui, você tem a possibilidade de fazer do limão uma limonada. Em vez de você fazer do Reclame Aqui um inimigo do teu negócio, você pode fazer do Reclame Aqui um aliado. Chega lá, o cliente teve um problema, você foi lá e resolveu aquele problema. Daqui a pouco você pede a ele para ir lá dar um feedback positivo. Então ele volta no Reclame Aqui, olha, poxa, fui resolvido, fui muito bem atendido, o atendente fulano de tal, poxa, me atendeu, resolveu. Então, assim, aquilo que seria um problema, uma reputação ruim, você fica bem ranqueado no Reclame Aqui. E o cliente vai lá, joga o nome da tua empresa, normalmente o que aparece no Reclame Aqui, o cliente vai lá e pum, entra, achando que vai ter ali uma terra arrasada, você foi lá e virou o jogo. Então, Google Meu Negócio
e o Reclame Aqui, que são dois, normalmente, ferramentas em que o cliente ele pode prejudicar ali o teu processo de venda, quando você potencializa eles, ele vira um aliado seu também. Então, existem problemas no processo de venda que atrapalham no fechamento, mas quando esses problemas passam a ser uma força e você consegue dominá-los, automaticamente o seu nível de conversão também vai melhorar. Então, o ouro aqui transforma o Google Meu Negócio e a página do Reclame Aqui em um aliado seu e não em um inimigo. Fique aqui, continue maratonando, papel e caneta na mão e vamos embora para o próximo módulo.